por aqui com mais um episódio do Eu Por Aqui Podcast. E hoje temos Maria Gabriela. Ah, gente. Ela é técnica em eletrotécnica, fez engenharia elétrica na UFCG, participou do programa Braftec na categoria de duplo diploma na cidade de Valence. Após isso, se mudou para Toulouse e, segundo ela, se transformou, assim como uma fênix. Surgiu das cinzas ao deparar com as diferenças de desenvolvimento entre Valence e Toulouse. E hoje em dia está mais que pronta para voltar ao Brasil e comer tripa com farinha. E é verdade. Seja muito bem-vinda, amiga. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigado. E é isso aí, galera. Hoje a gente vai falar mais uma vez do programa Braftec, mas a gente vai abordar um pouco sobre as mudanças que Gabi teve entre morar em uma cidade muito pequena daqui da França e depois ela foi já para uma cidade grande que é muito mais desenvolvida. É a primeira pessoa que a gente tem aqui que foi para Toulouse. E a gente vai abordar um pouco também da importância da mulher no meio de engenharia e contar as dificuldades que Gabi teve, como ela fez para resolver todos os problemas. E eu espero que vocês gostem desse mais um episódio. Lembrem, a gente está no YouTube, se inscrevam no nosso canal, ativem lá o sininho das notificações para o YouTube entender que você está gostando do nosso conteúdo. Sigam a gente no Instagram, deixa o seu like e obrigado. Lembre de deixar o feedback de vocês, que é importante para a gente saber se o canal está sendo legal para vocês ou não. E é isso aí, vamos começar. Vamos. Aqui não é uma entrevista, realmente é bater um papo para entender um pouquinho como foi essa tua experiência aqui. E eu queria já ir logo do início, realmente. Eu queria saber como foi o processo para você do Braftec. Como tu viu da UFCG, a gente já teve algumas pessoas aqui. A gente já tem uma ideia, Sim. mas eu queria saber assim, qual foi a tua estratégia para passar em um meio daquelas pessoas que tu estava concorrendo e o que foi de fato que tu fez assim, o que foi necessário para o processo seletivo. Então, eu era de uma empresa júnior antes, e aí eu vi Tobias, que é um dos nossos amigos. Então, Tobias, ele já fez IF comigo, e aí eu vi que ele veio para a França, junto com outro pessoal que também veio, que era conhecido. E eu disse, por qual pá? Né? Porque eu não posso vir para a França. E aí eu comecei a procurar o que é que eu precisava para vir. E o primeiro, óbvio, é o francês, né? Sim. E aí eu pensei, como é que eu vou se eu não sabia nem falar o meu nome? E aí eu saí da empresa júnior, fiz todo um planejamento estratégico, podemos dizer assim, para que eu viesse para a França, porque eu tenho que fazer a prova, etc. Então, eu saí da empresa júnior, vi que eu precisava do francês, de projeto de Pesquisa, né? pesquisa, monitoria era uma boa também, e o ponto principal era a porcentagem do curso, porque eu saí muito nova. Eu tinha, 19 anos na época. Então, e no meu edital, eu precisava de 60% do curso. E eu não tinha. Então, eu adiantei muita cadeira. Fiz o francês, aprendi em 3 meses, porque eu decidi em agosto e a prova era em novembro. Então, eu tive 3 meses para sair do zero ao nível B1. Eu não sei como eu consegui, mas, enfim, Deus abençoe, deu certo. E eu era monitora de álgebra linear e eu tinha um projeto de telecomunicações também. Tudo ao mesmo tempo e 8 disciplinas. E era aquela coisa, assim, sono, zero, qualidade terrível, mas foi o que eu precisava fazer para conseguir. E deu certo. Fiz a prova e deu... Esse foi foi a minha estratégia para conseguir. Entendi. E vem cá, nesses 3 meses que tu falou que aprendeu francês, como tu fez isso? Tipo, a gente teve aqui, o último episódio, a gente teve Lucas e... Lucas não, minto. A gente teve Vinícius aqui no penúltimo episódio. E ele falou que 2 coisas que ajudaram muito ele foi o Duolingo e que ele seguia algumas pessoas no Instagram, que era o Poucabanes, por exemplo. Quais foram as tuas estratégias para aprender um novo idioma em 3 meses? Eu falava muito sozinha. Então, tipo, eu lembro que eu saía do meu apartamento em Campina até o laboratório, quando eu ia pro laboratório, e eu ficava falando sozinha francês. Ninguém sabia se estava certo ou não, mas era só para praticar o cérebro para você falar. Sendo que, assim, eu tive aula 3 vezes na semana. Então, eu fazia monitoria para ter o dinheiro para pagar o meu cursinho. Porque eu não queria... Tipo assim, era uma coisa muito na minha ideia. Então, eu não compartilhei com ninguém. Nem manhã sabia. Então, eu não queria pedir... Não, eu queria eu mesma fazer. Então, eu peguei a monitoria. Fiz 3 vezes na semana, um cursinho uma vez por semana, uma hora por dia. Falava muito sozinha. E eu comprei um livro, que é Delphi B1.
E aí tem várias provas, e aí eu fiz o livro inteiro. Tipo assim, inteiro. E eu reservava 4 horas por dia para fazer isso. Independente da hora que eu parava minhas obrigações. Se fosse meia-noite, eu ia dormir 4 da manhã. Mas todo dia eu fazia aquelas benditas 4 horas. E deu certo. Foi o livro, foi eu falando sozinha e minha professora. Foi só Entendi, isso. graças a Deus, né, que Ah, deu certo. E vem cá, Gabi, na hora do processo seletivo, Hum. como foi pra ti assim? Você teve algo? Porque, por exemplo, eu vi que pra mim foi uma coisa, eu já vi Uhum, que outros foi um pouco diferente, mas, por exemplo, você precisou fazer alguma entrevista? Essa uhum. entrevista foi em português, foi em francês? Tá. O que foi que você precisou apresentar na mesa, além dessa prova B1? Eu fiz. Você manda, né, com prova de monitoria, projeto, e aí você faz uma carta de apresentação e uma de motivação que você escolhe a escola que quer vir. Tá, Então, eu expliquei e tal. Foi bem tranquila a entrevista. Teve um momento que eu precisei falar francês, mas só me apresentando. Mas eu não tive, assim, muito problema, não, na entrevista. A parte entendi. mais difícil foi aprender o francês, porque eu não tinha tempo. Entendi. E me explica assim, como você fez para escolher a sua universidade aqui na França? Tá. Porque muitos falaram assim, Uhum, até o próprio Leonel, que foi uhum. o primeiro que a gente teve aqui, ele frisou muito assim: primeira coisa que vocês têm que saber é qual a escola Sim. vocês querem ir, para depois vocês focarem exatamente assim na carta de Aham. motivação, o que você já fez Uhum. no Brasil que pode te levar a essa escola. Então, como foi essa escolha para ti? Eu sou de teleco, né? Sim, Então, eu sou apaixonada por telecomunicações. Então, eu procurei qual escola e eu poderia me especializar. Porque, assim, não adianta você sair do Brasil e fazer uma área que você não gosta. Porque você tem que estar motivado para estar aqui. E aí, a CISA era a única que eu poderia me especializar realmente em telecomunicações, e mais especificamente em radiofrequência. Então, eu entendi. escolhi a CISA só por isso. Entendi. Perfeito. Então, me conta assim um pouquinho como foi essa tua experiência quando chegou aqui na França, né? Tá. Porque eu imagino que 3 meses você Uh-uh. realmente o que tu aprendeu foi para fazer uma prova, não foi para Sim. viver uma vida aqui, Uhum. ainda mais um curso de engenharia em outra língua Totalmente diferente, totalmente né? diferente. Então, eu queria saber como foi essa tua primeira reação ao chegar aqui com teu nível de francês. Tá. Eu fiquei E se muito. tiver alguma história, por favor, constrangedora, conte aí pra galera. Eu fiquei muito assustada, porque, pra ter noção, eu embarquei em Recife e eu já tava, assim, muito nervosa. Sim. E aí eu cheguei, aí eu vi todo mundo falando francês. Gente, que língua é essa? Não é o que eu escutei no meu computador, não, estudando. E aí tem aquele baque da língua e outra coisa, o baque da Do Europa, do ambiente, né? ambiente. Foi a primeira vez que tu saiu do Foi. Brasil? Primeira vez que eu peguei um avião. E Nossa! aí eu imaginei, meu Deus, se eu tiver medo de avião, lascou, que eu já tô dentro, só vou chegar na Europa, né? Só vai descobrir quando É, entrar. mas foi isso. E assim, foi uma chegada muito estressante. Tanto é que o pessoal que veio esse ano, eu dei muito conselho para não fazer o mesmo que eu. Sim, para não cometer o mesmo erro. Por quê? Cheguei lá em Paris, no Charles de Gaulle. E aí eu cheguei tarde, dormi em Paris. Peguei o metrô. Quando cheguei no metrô, a pickpocket tentou pegar minha carteira. Nossa, E velho. aí ia pegar meu dinheiro, cartão, passaporte, meu celular. Assim, eu ia realmente ficar sem nada. E, tipo, o primeiro dia eu tinha acabado de chegar. Ia A ser um sorte. trauma do caralho, Até hoje eu velho. sou traumatizada. E aí a sorte foi que metrô de Paris, caos. E aí ela foi tentar sair, e nisso ela bateu assim em alguém. E aí a carteira caiu. E Então outra. ela chegou a pegar a Não, tua ela chegou carteira? e eu não vi. E aí a outra Caralho. pessoa disse: Moça, tá aqui no chão a sua carteira. Aí eu fiz: Não, não é a minha, não. Aí quando eu olhei, era a minha. E eu não vi. E deu pra ver que ela conseguiu abrir até a metade. E ela não conseguiu abrir, porque, enfim, foi a correria. Mas foi péssimo Não isso. acredito nisso. Foi. E, tipo assim, coisa que foi um ato muito das pessoas que acabam de chegar. Porque nós éramos em 4. Então, dava pra pegar aquele táxi que é a Mercedes, Sim, grande. sim, Ia ficar a mesma coisa do metrô. sim. Sem preocupação, sem nada. Mas, assim, foi... Sabe aquele bienvenue en France? Sim. Foi do mesmo jeito. Então, até assim, como uma dica pra galera, tu acha que assim, chegou na França, mesmo que vai custar um pouco cara, Sim. pega teu Uber, E pega teu vai. táxi, Sim. vai,
Porque é um dinheiro ali que não vale a pena economizar. Não vale a pena. Ainda mais que, tipo assim, claramente a gente não fala francês quando a gente chega. Então, Exato. se tiver qualquer problema, a gente não vai conseguir se comunicar direito. E o pior foi que a moça, ela foi muito receptiva. Ela tentou me O ajudar com bom, a no caso, mala, né? o bom. Sendo que a gente não sabia que era assim, era foi um mal intencionado. Porque a moça Ah, que essa ajuda. que te ajudou foi a que tentou roubar? Exatamente. Cara, Então a gente vem do Brasil, ai, arrumar, o pessoal é muito caloroso. Mas não, eles foi só pra me roubar. pô, essa eu não sabia, não, de jeito Foi. nenhum, E velho. eu fiquei muito. A gente me tremia todinha. Até hoje eu me arrepio todinha quando eu lembro da história. Porque eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer sem dinheiro, sem cartão, sem passaporte? Pronto. E vem cá, aí tu pegou de Paris tu pegou um trem direto pra A gente dormiu Valence, em Paris. dormiu em Paris, Aí a gente viu a Torre Eiffel, né? claro. Nunca esqueço minha reação vendo a Tu torre viu de noite ou durante o à dia? noite. Pô, E brilhando. a gente foi de Uber, né? Que era longe do hotel. E aí não tem o trocadeiro. Sim. Aí eu tava, meu Deus, cadê a torre? E o cara era francês, eu não entendia português. Aí quando o Uber virou, que eu Que dei de cara bateu, com foi. com a torre, eu fiz, ai meu Deus, a torre! Aí o cara olhou pra trás e disse, vocês são turistas, né? Eu disse sim, né? Por quê? Mas foi muito massa. Aí no outro dia, bem cedinho, a gente foi pra Valence e a gente chegou assim no pico do calor, que é a. Esqueci o nome que a gente fala aqui na França. É, como é, Leonel? Isso aí mesmo. E aí foi muito quente. A gente ficou em um Airbnb. Foi complicado também, porque a moça. A gente não falava um francês direito, ela não falava inglês. E aí foi outro processo pra gente conseguir entrar em um consenso Sim. de questões simples da casa. E até no final da nossa estadia, ela deixou um comentário negativo. Muito ruim de comunicação, não falam francês. Aí eu fiz, foi. Nossa, Aí velho. depois deu certo. Depois foi mais tranquilo, assim. Depois foi mais tranquilo, foi se Foi. adaptando. E como foi assim, a faculdade? Como foi para tu se adaptar? Principalmente nesse início, assim, para assistir às Uhum. aulas, com relação à comunicação com os outros franceses também. Como foi essa recepção com o pessoal da faculdade? Foi muito complexo. Porque, porque na UFCG, eu sou uma pessoa que eu falo com todo mundo. Então Tá. eu falo até com a porta. Então eu cheguei lá, todo mundo na sua. Não tem essa receptividade como a gente é acostumado no Brasil, né? E aí eu lembro que no primeiro dia, se você me perguntar hoje o que é que você lembra do primeiro dia, eu não lembro muita coisa. Sabe quando eu fiquei tão Fica nervosa? tenso, né? Eu Que fiquei muito chega. tensa, tipo, eu não lembro. E eu tava com Yasmin, que é a outra menina que fez o duplo comigo. A gente não lembra, a gente tava tão. Eu não sei explicar, mas eu não lembro. Mas eu lembro que, assim, nos primeiros dias foram. Foi muito difícil se acostumar, porque a aula é diferente, a metodologia do professor é diferente, as provas. A gente não tem 3 provas em um período, a gente só tem uma prova A no gente tem que final. esperar até o final Então, pra. tipo, na ICESA em específico, no primeiro semestre, a gente paga 13 disciplinas. Então, imagina, 13 provas no final do ano, uma atrás da outra, um monte de assunto. O horário era muito puxado também, coisa que eu vi uma diferençazinha no Brasil. E foi só com o tempo, porque eu achei muito cansativo. Era muita disciplina ao mesmo tempo. Mas, assim, eles têm que colocar, porque Sim. senão não vai dar para pagar tudo. E qual é a principal diferença que tu pode apontar, assim, de nível de universidade do Brasil e nível da universidade aqui da França? Qual a mais difícil? Não só a questão de dificuldade. Você pode falar dificuldade Tá. também, mas você pode pontuar assim, isso aqui no Brasil eu acho melhor, isso aqui na França eu acho melhor. Tipo isso, Tá. entendeu? Porque todo mundo fala que a França acaba sendo um complemento real Sim. pro nosso Aham. diploma ali, né? Uhum. Então, assim, quais são os pontos assim que você pode falar pra gente Tá. dessa complementação? Eu acho que de prova, o sistema de provas, o Brasil, sem dúvida. Eu acho muito assunto a gente fazer só para uma prova e uma disciplina. Porém, a França eu acho ela muito mais organizada. Você, no seu primeiro dia de aula, você sabe tudo que vai acontecer. E eles realmente não é que cumprem. Eu acho um sistema muito organizado. Porque eles mexem com toda a logística de estágio, do pessoal que vai Sim, partir o estrangeiro. Então, eles têm que fazer essa logística. E a pontualidade. Tipo, a aula começa às 8 horas, a aula vai começar às 8 horas. E se você chegar depois, você leva um esporro do professor. Que, enfim, aqui é pontualidade. Coisa que no Brasil não tem isso. Tipo, e eu tô muito acostumada com isso. É até uma das coisas que eu penso nessa volta. Mas, para mim, o Brasil prova muito melhor. Isso sem bater papo. E na França, a organização e a pontualidade das pessoas. entendi.
Tu chegou a chegar atrasada alguma vez? Sim. E aí tomou algum esporro? E o pior é. Lá na SESAR tem um auditório, então tinha umas reuniões que era para todo mundo do quarto ano. Sim. Porque como lá tem várias especializações, e aí para reunir faz isso. E aí eu lembro que era 9 horas, eu cheguei 9h05. Nossa, por que eu cheguei 9h05? Era melhor não ter nem entrado. Aí o cara fez, se continuar assim, é impossível fazer uma coisa com vocês, né? 5 minutos de atraso, a gente vai perder toda a logística aqui. Eu fiz, cara, só são Dá 5. prestígio todo mundo. Todo mundo, só são 5 minutos. E o que era, assim, mais... Eu e Yasmin, a gente tentava não chamar a atenção, assim. De coisa de início, quando a gente chega. Sim. Ah, não vamos, porque se alguém falar, a gente não vai saber responder. A gente não sabe falar francês direito. E aí, a gente era as únicas meninas. Então, tipo, mesmo que a gente não quisesse passar despercebida, tipo, tinha uma grande diferença. Você olhar para um auditório cheio de gente, aí tá lá, eu e Yasmin. Nós duas, assim, Sim. toda encolhidinha, com medo. Mas, assim, com o tempo tudo melhorou. A gente foi sabendo que realmente tem que chegar no horário. E aí as coisas foi dando certo. Vem cá, tu falou aí agora que eu achei muito importante. Tu falou que vocês eram, assim, as únicas meninas. Sim. E a gente sabe que, tipo assim, engenharia é uma área predominantemente, assim, mais masculina, né? Então, o que eu queria saber um pouco de vocês, qual foi a expectativa que tu teve, assim, tipo assim, será que lá na França é um pouco assim como o Brasil? E, assim, esses dois mundos que tu vê, assim, essa ascensão das mulheres no meio de engenharia, o que é que você acha e qual foi a importância para você hoje de estar finalizando esse curso? Qual é o importante para você no seu meio? Tá. Infelizmente, nós mulheres, a gente ainda precisa quebrar muitos obstáculos no nosso meio de engenharia. Sim. Seja, às vezes, na sua faculdade ou em outro meio. Então, infelizmente, eu passei por uma situação que eu tive que quebrar uma barreira para que a outra pessoa tivesse noção que, caramba, Maria Gabriela, não é que eu queria ser soberba, mas é que você possa discutir com uma pessoa sobre um assunto técnico e você seja levada em consideração. Porque não é porque você é mulher que você é menos, não é porque você é mulher que você não sabe. Sim. Então, tipo, principalmente quando a gente faz um intercâmbio, a gente sendo mulher, tem a questão que nós somos mulheres, a questão de você ser estrangeira. Então, tem vários aspectos que, às vezes, colaboram para que você passe por uma situação não tão agradável. E essa situação específica que eu passei, que eu tive que quebrar a barreira, foi eu chegar pro meu colega de classe e pedir a ele para me respeitar. Porque a única diferença era que eu era mulher e que eu era estrangeira. Então, vamos ser adultos aqui e realmente botar as cartas na mesa. Porque uma coisa que desde que eu saí do Brasil e que eu levo desde quando sou pequena, que os meus pais me ensinaram, é que a gente precisa ter respeito. Sim. Então, isso vale no Brasil, na França, em qualquer lugar. E aí, eu disse a ele, olha, ou você me respeita, ou eu vou levar essa situação para a coordenadora, para a responsável, e aí a gente vai realmente tratar isso de uma forma mais burocrática, talvez. Ou a gente resolve nós dois. Então, de início, a situação, a reação dele foi uma reação mais explosiva, digamos assim, reativa. Não, eu não faço isso, não sou desse tipo. E aí eu disse, tá. Então, se você não mudar, você não tá achando isso, mas se você não mudar, eu vou levar isso para a coordenação. E aí, isso foi numa sexta. Na segunda, ele chegou para mim, pediu desculpa, disse que realmente ele tinha sido escroto comigo. Eu fiz, tá certo. Mas eu acho que o ponto principal é você ter que chegar numa situação dessa. Sim. Você pedir respeito para outra pessoa e que a gente fala uma coisa básica da nossa área. Então, às vezes, isso demorou tempo, tá? Não foi assim, um mês eu tive coragem de falar, não. Então, precisei de um tempo para ter coragem de falar. Tu meio que tava ali planejando aos poucos, porque até você assim, não tinha reação de como agir, né? E principalmente, eu sou uma pessoa que eu me importo muito com o jeito que eu trato as pessoas. Principalmente a maneira de falar. Então, mesmo o cara sendo desse jeito, eu tava pensando uma maneira de falar com ele que não fosse agressiva. Porque eu não poderia ser igual a ele. Não poderia estar nesse mesmo patamar, sabe? Sim. Então, precisei de um tempo eu chamei todo mundo e disse, olha, vamos resolver aqui. Aí, graças a Deus, mudou muito, mas foi uma situação muito peculiar, que não foi legal. E foi as atitudes aqui um pouco invasivas, ou, tipo assim, falta de respeito pelo seu conhecimento, algo assim, foi tipo nessa linha? Nós éramos em 4,
Tá. em um projeto, eu e mais 3 meninos, e ele falava rude às vezes, uma pessoa grossa, falava, tipo assim, a gente ia conversar uma coisa técnica, sabe quando uma pessoa trata como se você tivesse falado a pior coisa do mundo? Uma Sim. coisa errada? E tudo bem eu estar errada. Eu sou super de boa a aprender com os outros. Mas era nítido o jeito que ele Você falava, viu a sabe? forma de tratamento É. entre os outros e E aí eu você. fiz, peraí, meu bom, eu não saí do Brasil pra tá passando por isso. E Maria Gabriela, eu não vou fazer isso. Então, tipo, eu tive que sair um pouquinho do papel de menina, vamos dizer assim, e realmente impor, sabe? E que eu não sou muito fã de fazer isso, mas tem momentos que é preciso, porque senão as pessoas fazem isso e a gente, como mulher, a gente, infelizmente, às vezes, tem que fazer isso, porque senão o negócio não funciona. Entendi. E aí eu queria, tipo, te perguntar uma coisa, porque, tipo, como você fez o duplo diploma, você precisou fazer um estágio, Sim, certo? E aí esse estágio, até para introdução, já disse aqui, você já começa a sorrir, né? a mulher já fica até feliz só de falar. Tu acabou indo para Toulouse e Exato. ainda foi para uma grande empresa, né? Tu Sim, foi para Airbus, foi. né? Que é um feito realmente Aham. incrível. E aí eu queria que você falasse um pouco assim, até pro pessoal que quando vem para cá Uhum. procura estágio, como é que você conseguiu esse estágio na Tá. Airbus? Como é que foi o processo? Uhum. E como foi que você lidou com todo esse procedimento? Assim, Tá. quais as estratégias que tu usou assim que você pode falar, Uhum. véi? Pra mim deu certo, desse jeito. Pra você, eu Não não sei sei, pra né? você, mas se quiser tentar desse jeito. Eu comecei muito cedo. Eu comecei em 1º de setembro, eu já tava ali naquele LinkedIn, Um estágio que só ia postulando, começar em em fevereiro. fevereiro. Sim. Porque quando eu saí do Brasil, eu disse, caramba, eu vou sair aqui do meu meio, da minha, entre aspas, zona de conforto, da minha família. Então, eu vou fazer jus ao que eu tô fazendo. Então, para eu encontrar o estágio, eu peguei um estágio que fosse realmente da minha área. Então, antes da Airbus, eu tive outras propostas. Aí eu recusei e fui para a Airbus porque era muito mais na minha área. Sendo que aí, como foi que eu fiz esse negócio? Eu selecionei as empresas maiores da França. E aí eu fui diretamente no site da empresa e eu filtrei da Tá. minha área. Então foi igual assim para Airbus, tipo a Thales também eu fiz, para Safran. E as outras, eu fui lá no LinkedIn e comecei a postular. Coisa assim, de mais de 50, facinho. Nossa. E assim, você postula 50 para ter resposta de uma, duas, no Sim. máximo. E aí, pronto. E aí, a Airbus foi do mesmo jeito. Postulei em setembro. Quando foi final de setembro, eu recebi uma ligação do RH, dizendo, a gente vai mandar para você a segunda fase do processo seletivo. Porque eu não sei como é nas outras, mas para a Airbus em específico, você vai no site, você postula e tem meio que uma pré-seleção automática do site. Sim. E aí, pronto, aí foi essa para RH. E aí, em outubro, isso eu postulei em setembro. Em outubro, eu fiz esse com o RH, que é tipo, você vai lá no site da Airbus, você fala um pouquinho em inglês. Sim, eu até lembro que eu acho que eu postulei uma vez, que eu não sei se eu mandei um vídeo pra eles. Faz É tipo um isso vídeo, mesmo, eu responde fiz, eu umas fiz. perguntas e tal. Foi, Super, foi. super tranquilo. E é muito mais em relação aos valores. Sim, É muito exatamente. tranquilo. Depois disso, isso foi em outubro. Quando foi em novembro, foi a entrevista com meus dois chefes. E aí foi realmente a parte mais técnica. Mas, assim, específico para mim, foi uma entrevista normal de emprego. Ele vai perguntar coisas técnicas a você, você responde. Perguntei muito do tema, do estágio, para entender um pouquinho. E no outro dia eu já recebi a ligação que eu fui Aprovado. aprovada. E aí, quando eu recebi a ligação, lembro até hoje, foi no Tussan. Foi dia 3 de novembro. Aí, quando eu atendi, eu fiz, caramba, velho, passei. E agora? Não caiu a ficha, sabe? Tipo assim, Nunca cheguei nessa fase, e sim, eu agora? não cheguei nessa fase. E agora, o que é que eu faço? Porque eu não, eu já estava acostumada, né? Sim. Vários e-mails, não, não, não. Disse, caramba, vou ter que dar não a outra empresa. Aí eu pensei, como é que eu vou falar não? Porque, como eu disse, eu penso muito em como eu vou dizer para as A pessoas, forma de né? tratamento que você falou. E aí, enfim, eu rejeitei a outra, que inclusive seria aqui em Grenoble, mas eu preferi ir para Toulouse por causa da Por Airbus. causa da Airbus, né? Mesmo que fosse uma cidade que eu não tinha ninguém, eu fui sozinha, mas eu preferi porque era Airbus. E Então, me fala, já que você gosta tanto da tá, empresa, me fala um pouco assim da Airbus hoje, pra galera entender, pra tá. quem nunca ouviu falar da Uhum, Airbus. E o quão grande é a Airbus hoje a certo. nível nacional e a nível mundial.
A Airbus ela é uma empresa. Eu tô me lembrando da minha soutenance agora. Sim. A Airbus ela é uma empresa no domínio de aeronáutica e espacial. Então, tem os dois mundos. Hoje, a Airbus ela tá em mais de 4... Tem vários países. A gente tem no Canadá. Então, tipo, cada país é responsável por uma coisa. A Airbus de França, ela é responsável por mais a parte de aviões. Por exemplo, a Airbus Alemanha, helicóptero. Tá. Então, Toulouse, em específico, é o site principal da Airbus, porque lá a gente fabrica os aviões, essa coisa de montagem. Coisa que, Ok. por exemplo, Marseille não tem, é só realmente o escritório da Airbus. Só em Toulouse, nós temos mais de 28 mil pessoas trabalhando lá. Airbus, porque Filiais, né? as filiais. E na Airbus, nós temos mais de 150 nacionalidades. Então, tipo, imagina o quão ali é diverso. Sim. E o que me cativou mais na Airbus são os valores que eles pregam e que eles realmente cumprem. Que são, principalmente, o respeito e essa confiabilidade em relação às pessoas que trabalham lá. E, principalmente, também, o poder feminino que a gente tem lá dentro. Então, lembra no início, quando eu disse que nós, mulheres na engenharia, precisamos quebrar muitas barreiras? Lá eu não precisei quebrar nenhuma. Porque lá é um ambiente que você não precisa fazer isso. Você entra lá, você... Eu me sinto como uma florzinha que entrou e, aos poucos, eu fui desabrochando. Broxando. Porque a Airbus faz isso com a gente. Ela confia no empregado que está lá, na pessoa que trabalha, no que a gente está desenvolvendo. Sim. E eu tive sorte de ter uma equipe muito maravilhosa que me influenciou muito, sabe? Tava ali sempre comigo, meu chefe também, aprendi muita coisa. Então, assim, é bem engraçado, porque assim, eu saí do Brasil com medo de avião, né? E Primeira foi? vez. E o meu dia a dia... Eu lembrava disso agora. E o meu dia a dia na Airbus era entrar em avião, fazer teste. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei em uma primeira classe, foi lá na Airbus. Eu fiz, caramba, é assim que é super chique, né? Eu adorei. Então, tipo, eu entrei na Airbus sabendo nada de aeronáutica. E no meu último dia de estágio, eu passava pela garagem lá e eu reconhecia qual era o tipo de avião. E pra mim, eu acho Que isso massa, né, super, velho? super massa. Então, o ambiente de trabalho, ele é um ambiente totalmente Evoluídas. Né? evoluído. Cara, você chegar num ambiente que as pessoas te tratam bem. Não tem diferença se seja cultural, se seja porque você é homem ou mulher, Racial, seja gênero. racial ou gênero. Não tem. E o meu primeiro, passou um mês na Airbus, eu disse ao meu chefe, olha aqui, foi o primeiro lugar que eu cheguei e que não teve diferenças. Tipo, eu tenho 23 anos, todo mundo lá já tem uma carreira muito consolidada, mas em nenhum momento os meus conhecimentos técnicos, eles foram levados em questão. Porque as pessoas lá, elas te escutam. E eu acho isso muito massa, principalmente quando a gente vem de fora e... Eu friso muito nessa parte, e que a gente é mulher. Então, eu disse... Não, com No, certeza no meu você último pode. dia, eu disse isso. Aqui foi minha casa. Claro que a gente tem dias bons, tem dias ruins. E mesmo nos meus dias ruins, eu preferia estar lá porque eu sabia que lá eu ia me sentir bem. Então, isso é muito massa. Tipo, a gente tinha reunião e aí o meu chefe... E aí, Maria? Lá eles me chamam de Maria. Eu me sinto outra personalidade. E aí, Maria, o que é que você acha disso? Vamos fazer isso. E o meu chefe, ele era muito assim... curioso para saber do Brasil, toda a minha equipe. E era uma galera que não tinha curiosidades para colocar defeitos, sabe? Era realmente querendo saber como você era. Porque, tipo, primeiro dia você chega tímida, não sei o quê. E aí. Um local grande Um também, que eu local lembro que tu grande. teve dificuldade até pra achar onde Nossa, era gente. que tu... Eu lembro teus stories. Gente, a Airbus em si, em Toulouse, ela tem acho que é 17 quilômetros de extensão. Tanto é que chega a ser uma loucura. Lá a gente chega, às vezes tem que pegar um ônibus para ir pro seu bloco. E dependendo do seu bloco, você já tá em outra cidade. De tão grande que é lá dentro. E aí, eu juro a você, eu demorei uns 2 meses para me achar para ir pro meu burro, viu? Caramba. Era sério, eu me perdia sempre. E aí o meu chefe até disse, olha, se você se perder, você nos liga pra gente te achar e lhe buscar. E tem um dia que aconteceu realmente isso, eu não sabia onde eu tava. Aí eu fiz, eu não sei não onde é que eu tô, não. E aí foi. Mas assim, eu amei. Tá Eu bom. defendo Fico com feliz unhas e aí. dentes a Airbus. Fico feliz. É. E vem cá, essa tua fala, assim, de que surgiu como cinzas uma fênix. Qual é assim, essa diferença, assim, absurda entre Valence e Toulouse que Tá. você ficou, assim, impressionada?
Olha, Toulouse, ela tem 500 mil habitantes. E eu acho que Valence tem seus, sei lá, 60. Sim. Então, a gente já vê que é uma diferença enorme. Segundo, eu sou uma pessoa que gosta muito de sair, né? Então, como manhã Não me diz, diga. como manhã diz, eu tenho que aproveitar a minha juventude e tal. Então, em Valence, no meu primeiro ano, eu tava com os meus amigos. Então, né, quando eu falo assim, não é nem um fato de, sei lá, vamos pra uma balada, que eu nem gosto dessas baladas daqui, que a música é ruim. Mas é o fato de você estar junto. Eu sou uma pessoa que gosta de ter gente perto de mim. Sendo que no meu segundo ano em Valence só tinha eu. Todo mundo voltou pro Brasil. E aí, imagina, uma cidade pequena, só tinha eu de brasileira. Eu até vi que você veio mais até em Grenoble, Foi, no todo mês eu Sudeste. tava aqui, pra poder, né, desopilar a cabeça. E aí você pensa, o que é que eu vou fazer? Não tinha nada pra fazer uma cidade pequena. E aí, sabe quando você vai pegando Ranço. ranço? E eu disse, caramba, velho, minha prioridade no início do estágio era eu não quero ir pra Paris, porque Paris eu acho muito caótico, e eu não quero ficar em Valence, porque eu não quero ficar aqui. E aí juntou isso de estar sozinha, então eu tive que lidar muito com a minha própria companhia. E que pra mim foi uma dificuldade, porque eu estava sempre com muita gente ao meu redor, e até no Brasil. Então a primeira vez que eu realmente estava sozinha, foi no meu segundo ano de Valence. E aí foi realmente Foi difícil. foi difícil. Eu não digo que foi fácil, porque realmente foi difícil. Mesmo apesar que, segundo ano, você sabe, seu francês está muito melhor, você sabe como ir na farmácia, você sabe resolver suas coisas. Mas aí surgiram outros desafios para eu lidar. E aí não foi um período fácil, não. Sim. E aí por isso que foi. E aí quando eu cheguei em Toulouse, Toulouse é uma cidade grande. Mesmo que você queira fazer coisas sozinhas, você faz coisas sozinhas. É uma cidade que a gente está muito perto da Espanha. Então tem muito essa. As pessoas são muito mais calorosas. Ai, Sabe? A cidade em si ela tem um ar mais caloroso. E eu conheci outros brasileiros. Que, inclusive, Brenda foi um anjo da minha vida em Toulouse. Então, Brenda, ela me apresentou todo mundo ali de Toulouse, os brasileiros, me acolheu. E aí eu comecei a morar sozinha, que eu acho que acho que tem uma parte da sua vida que você tem que morar só. E graças a Deus foi em Toulouse, porque em Valence, quando os brasileiros foram embora, eu tive que morar com franceses. E não foi uma experiência muito boa. Eu não gostei. E aí eu morei em Toulouse sozinha, foi muito bom. Então a cidade era boa, muita coisa para fazer. Eu conheci muito brasileiro. Minha rotina é totalmente diferente da rotina de uma universidade. Então, sabe quando só vai coisas boas sim. juntando? E aí hoje eu sou apaixonada por Toulouse. Eu amo aquela cidade. Então, aproveitando que a gente entrou nessa parte cultural, eu queria te perguntar um pouco assim, o que é que tu sentiu assim de diferença entre os brasileiros e os franceses a nível de tratamento, primeiro assim? Como é Tá. que foi o tratamento deles assim que tu teve? Eles foram receptivos ou Em não? Toulouse? Pode ser no geral, na Tá. França em geral, o que é que tu acha assim? Porque o pessoal do Brasil, se tu perguntar pra qualquer pessoa que nunca foi, aí o pessoal já fala: "Ah, aquele povo é muito frio. Vamos dizer isso Ah, mesmo. eles não querem falar inglês e vai te receber mal". Então eu queria saber uma opinião de você, até mesmo que você foi pra uma cidade pequena, E foi pra uma grande. cidade grande. Então você tem os Tá. dois mundos de experiência. Eu acho, assim, em geral, Tá. eu acho que eles são muito na deles. Você precisa ser muito insistente para quebrar o gelo. No geral, geralzão. Antes de eu ir para Valência, eu tinha uma percepção dos franceses, que era, eles são na deles, é a cultura, não posso fazer nada. E eu já tinha perdido minha paciência de tentar fazer amizade. Aí eu fiz, tô nem aí. Vou para Grenoble e vejo meus amigos. Tá. Quando eu fui para Toulouse, eu percebi que não são os franceses, também. Mas é principalmente o meio que você tá. Lá em Toulouse, eu vi uma pequena diferença. Eu acho os franceses mais abertos. Tá. Assim, de, sei lá, você ir para um lugar e o pessoal fala bonjour, ça va, tarará. Mas, a Airbus, quando eu cheguei lá, o pessoal de lá são muito calorosos. No sentido E de. são franceses, E são assim, todos são franceses. entendi. Todos. É Então, por isso, tipo. é porque, tipo, no meu projeto, tipo, é meio que 40% francês, o resto E o é resto é tudo. estrangeiro, Por né? isso que eu já pergunto, frisei um pouco mais de Não. novo essa pergunta. Lá eu era a única estrangeira. Tinha eu No e teu tinha grupo, né? outra mulher. Mas ela tava grávida, então assim, ela mal ia, porque tem Tá. os tempos, né? Então, e não era só minha equipe. A gente ia, às vezes, em outras equipes visitar outras coisas, que o meu chefe me levava, e todo mundo era muito receptivo. E eu acho que é muito onde você tá e onde os franceses estão. Porque, querendo ou não, você muda a sua mente muda no meio que você está. Sim. Então, eu acho que depende muito do meio.
A gente pode tratar. Vamos falar de E. coli, bora. Então, eu começo a tratar. A minha fala vai ser diferente. Se a gente passa para o mundo profissional, aí vai ser outra história. Entendi. E aí, agora, a nível um pouco de culinária. Ixi! Porque você já fala que tá sentindo falta da tripinha com farinha. Eu queria uma tripinha. Queria uma tripinha com Com farinha. farinha, um limãozinho assim. Vem cá, o que que tu achou dessa culinária francesa? Porque a gente teve uns amigos franceses que vieram aqui pra entrevista e eles falaram que não gostaram da culinária brasileira. Eu fiquei meio puto com eles. Sério? Sabe? Sério. Pois provaram errado. Provou muito errado, muito errado. Um falava que a carne era ruim. Eu falei, amigo, você não Nada a provou. ver. Você não provou, não Não. provou. Foi pros piores lugares. Não é uma picanhazinha na brasa. Não é. Ixi! Ai, esse povo é. Nenhum sabia nem o que era pão de alho, rapaz. É sério? Sério. Não Ih, sei que pois churrasco foi esse que não. eles foram. Tá. Então eu queria saber um pouco o que é que tu achou da culinária francesa. Eu prefiro a nossa. Prefere? Não, claro, não. Aí É. não tem discussão. Tipo, eu lembro que na primeira semana de França, quando a gente vai no supermercado, não compra já os pratos prontos. Sim. E aí eu vi assim, parece um feijão. Eu nem sabia ainda o que era cassoulet. Aí eu fiz, parece um feijão. A gente tinha trago cuscuz do Brasil. Não, eu gosto de cuscuz, eu gosto de feijão com cuscuz. Eu sou bem da roça. Sim, não, eu também gosto. Aí, é mesmo, não. Eu pensei que ele ia me julgar. Olha como as Ai. pessoas te veem, amigo. Aí eu comprei o cassoulet e esquentei. Nossa, muito ruim. Eu chorei de tão ruim. Sério. E aí eu lembro que foi um dia na Icisá, sabe? Então aquele dia assim puxado. Sim. E você pensa, será que eu fiz a coisa certa, meu Deus? Aí eu fui comprar meu feijãozinho com cuscuz e chorei. De tão ruim que Nossa. tava. Não gosto de cassoulet, acho doce. Tá. E é uma especialidade de Toulouse. Cheguei lá porque o pessoal disse, não, prove o da região. Sim. Não mudou nada. Mundo nada. Não gostei. Gostou. Não gostei. Porém, eu gosto muito de queijo. Tá. Daqui E eu acho, aqui, eu acho gostoso. E dos vinhos. eu muito sabia bom. que ia ter bebida no meio. E outra coisa que eu gosto é... Eu provei foie gras uma vez. 2 vezes eu provei foie gras. Sim. Eu gostei. Gostasse? Gostei. Se fosse pra listar assim, vai, teu top 3 de melhores pratos típicos da França. Pra galera que vier aqui, gente, prova esses 3 aqui que dá bom. Os queijos. Tá? Magret. Ok. Eu vou botar vinho, porque foie gras eu Isso só é um prato de Pra comida. mim, é verdade, né? Eu pergunto pra mulher, bota teu top 3 Porque eu coloquei pratos típicos. Não, eu coloquei vinho. geral. Vinho, é verdade. Não tenho Vai, não, amiga. acho não. Porque, tipo, Um tarte flat, um gratão. um tarte flat. Um Vamos, tarte tarte flat é bom, é gostoso. Tá, beleza. Então, beleza. Mas aí é muito particular o queijo. O É. queijo, tá bom, amiga. Não, 100%. E agora, passando um pouco sobre suas experiências de vivência Tá. aqui na França. Porque tá na Europa, o que a gente mais faz aqui é viajar. Viajar. Com certeza. É. Então eu queria saber assim um pouco assim, bora listar teu top 5 Tá. e no top 5 a gente dá umas pitacadas em cada um. Quais são teus top 5 países? Pode incluir a França. Brasil a gente deixa de fora Deixa de porque fora, é porque melhor. não tem nem cogitação, Não tem né? que comparar. Itália, Itália é top 1, Holanda, Holanda, Portugal, ok. Bélgica, Espanha. Botou a Bélgica no top 5, velho. Mas é bom. Botou a Bélgica na frente É da bom. Espanha. Eu gostei, Deus do gostei. céu. Eu amei Bruxelas. Que isso, gente. Muito bom. Não, muito bom, mas na frente da Espanha, Com certeza. choque. É nóis, Leonel. Choque. Tá. Itália. Por que a Itália no top 1? Olha, eu fui 2 vezes pra Itália. Tu foi pra quais cidades? Fui no inverno, no meu primeiro ano, no inverno pra Veneza e Roma. Tá. E no verão pra Florença, eu ia aí. Florença, Pisa e La Spezia, que tem as 5 terras, que é tudo terras. praia. Tá. Foram vibes totalmente diferentes. Tá. Porque no primeiro ano eu fui com muita gente, no segundo ano não foi. Inverno, verão. Então, E vibes foi bom que totalmente tu viu os diferentes. dois mundos assim Foi. também, né? Mas eu gostei, tipo, a comida é muito boa, o pessoal muito na dele também, não tem muito contato, mas, sei lá, a Itália me cheira a férias. Então,
Juro, juro. Gente, eu nunca esqueço o carbonara que eu comi em Florença. Nossa Senhora. Me arrepio até agora. Juro, muito Mas bom. ela falou isso, mas sem brincadeira. Quando tu olha pra Itália, tu não vê assim, bicho, vou fazer engenharia na Itália. Não, tu. Se arrepiando com comida da Itália, amiga? Juro. Eu gostei muito da Itália. Tanto é que eu acho que a Itália é um país que eu vou sem pensar duas vezes. Tipo, Pra tem país. turistar, pra turistar. Tem país que eu fico assim, não vou voltar, não. Na Entendi. Itália eu voltaria. Aí, Holanda, tu visitou o quê da Holanda? Amsterdã. Aí, eu sei por que tu gostou. Muito bom, Amsterdã. É muito legal, muito legal. Aí, teu top 3, Portugal. Foi pra onde, Portugal? Porto e Lisboa. Porto e Lisboa. Cara, tu sentiu algum tipo de preconceito lá por você ser brasileira? Não. Queria saber. Mas a gente encontrou um amigo nosso que morava lá. E aí ele disse que tem. Ele disse que quando o pessoal chama você de brazuca, Tá. já é tirando sarro. Já tirando sarro, É. né? Mas vocês, como turistas, sempre Não, foi a gente passou tranquilo, pouco né? tempo. Então Passou pouco não tempo. deu muito tempo de ver, não. Entendi. Mas lá tem muito brasileiro. É incrível. Você Não, vai com na esquina, certeza, é. nossa senhora. Lá é equivalente aqui pros nossos primos daqui. É, Né? é. A gente sabe. E vem cá aí na Bélgica, vamos me dizer, o que é que tem lá na Bélgica? Pra o Cheira top a 4? chocolate. Olha aí. Eu gostei. Eu Agora sim, eu entendi. fui só pra Bruxelas. Só foi. Ah, e tu só foi pra Bruxelas e botou em Mas top eu 4. gostei. Porque tem Bruges ali, que é bonito pra O pessoal fala, e é pertinho, né? do lado, a gente foi. É. Bruges e Antuérpia também, que tem ali Foi, perto. mas foi uma viagem rápida. Passei um dia e meio Tá. em Bruxelas, mas eu gostei. A comida, batata. Parece que o povo na Europa é tarado com esse De negócio de batata, batata. né? Mas não sei, a vibe de Bruxelas eu gostei muito. Tá. Aquele Grand Place Sim. me lembra muito também Toulouse. Acho também é por isso que eu acho que eu tenho um amor, sabe? Também Entendi. me lembra muito. E o chocolate lá é muito gostoso. Cervejinha. A cerveja é muito boa. Lá do bar, esqueci o nome. Delirium. Delírio. Delirium, muito gostoso. É lá onde tem o do Guinness Book, que tem a maior diversidade de cerveja do mundo. 2.000 cervejas. Tem, tipo, o cardápio é toda a mesa, assim, lembra? É enorme. Eu Eu fui gostei. também, passei uma semana. A noite lá é uma vibe bem turista. Eu gostei muito. Eu gosto também, é só porque tem outras assim que eu botaria, entendeu? Tem outras. né? Eu gostei. Mas aí cada um de sua experiência Exatamente, também, né? né? Porque teve um amigo nosso que botou quase no top 1 aqui, sabe? Acho que ela é um Nel, né? É porque Uhum. ele teve uma experiência impactante. Ele teve uma experiência impactante lá. Ah, tô entendendo. É. Depois eu descobri. E o top 5 foi Espanha. E aí? Espanha. Gostei pela comida. Eu Ok. gosto muito eu gosto muito de comer comida. Assim, eu sou magrinha, né? Mas quando eu vou pros lugares. É sério! Mas quando eu vou pros lugares, eu gosto de provar. Por exemplo, Florença. Florença, a primeira lembrança que eu tenho de Florença é o carbonara. Sim. E aí, na Espanha, eu provei a paella, né? Sim. Muito gostosa. Porque eu gosto muito de fruto do mar. Sim. E é uma cidade bonita. Tipo, eu só fui pra Foi Barcelona. pra Barcelona só, Foi. né? Entendi. Não tenho muita experiência, assim, muita propriedade pra dizer, mas eu gostei. Entendi, amigo. E assim, de vibe cultural, assim, tu achou que realmente, assim, na Europa, é todo mundo um pouco parecido ou tu viu Não. mundos diferentes, assim? Tipo, Portugal eu acho um mundo totalmente diferente, sem cogitação. Espanha, eu vejo o pessoal mais caloroso. Tá. França, francês. Mas a gente já conhece. Mas, por exemplo, a Alemanha. Quando eu fui pra Alemanha, eu achei o pessoal mais na dele, sabe assim, mais Sim. centrado e tal. Porém, eu achei a Alemanha menos barulhenta que a França. Foi a primeira Tu impressão. acha que barulhento? Achei. Eu acho. Mais que o Brasil? Não, né? Por Não, mais que o favor. Brasil é impossível. Não, impossível. Mas quando eu comparei os dois, eu vi isso. Assim, achei lá também mais Lá tem limpo. muito menos poluição sonora, assim, que tu vai... Isso. Muito mais limpo. Mas eu achei os alemães muito assim, mais. Sei lá, acho que. Não sei se frio é a palavra certa. Sim. Mas eu acho mais frio que francês. E a Itália, por exemplo, é totalmente diferente. Não, é lá. Eu acho que o lá pessoal, é outro mundo. o pessoal lá é alegre. é. Eu acho que eles já acordam sorrindo pra vida. Ai. E vem cá, essa experiência que você teve agora, aqui na França, o quão importante para sua carreira e o que é que você está pensando assim de futuro? Quais são os planos futuros de Maria Gabriela? Eu quero voltar pro mundo aeronáutico. Você quer voltar, né? Foi o lugar onde você se encontrou Sim. realmente. É um mundo que. Eu acho que eu acho que só não engenharia civil.
Mas todas as engenharias a gente pode botar em um aviãozinho. Tá. Então, seja no Brasil, seja na Europa, enfim, eu quero voltar para esse meio. E eu acho muita experiência aqui como uma porta para a gente. Aqui eu vou sair falando francês e inglês. Eu tenho um estágio na Airbus que vai me ajudar muito. Eu tenho um diploma aqui. Tirando muito essa parte técnica, eu acho que é muita parte pessoal. Porque você volta totalmente diferente. Você aprende aqui a se virar. Mesmo que no Brasil você já tenha morado só. Mas aqui você aprende muito a lidar com a sua mente. Porque você está sozinho. Você não tem família aqui, seus amigos. Então, eu vejo muito como uma oportunidade que eu tive de crescer profissionalmente, muito, sem dúvida, e pessoalmente. Pessoalmente. Então, para mim, é esses dois que eu quero juntar. E não sei ainda o que vai ser da minha vida. Vai ser os próximos capítulos de Maria Gabriela. Nem eu sei ainda. Mas a certeza que eu tenho é que algum dia eu quero voltar para o meio aeronáutico. Né? É. Tá bom, amiga. Obrigado. A gente tá chegando ao fim. Tá. E eu queria que você falasse para aquela câmera ali. Tá. Hoje eu queria direcionar as mulheres, que eu achei muito importante hoje, tudo que você falou. Fiquei muito feliz. E espero que muitas mulheres assistam e se inspirem em você para poder realizar isso. Talvez esse seja o mesmo sonho que elas. Então eu queria que você falasse um pouco para elas, assim, as estratégias que elas podem pegar assim, de você. Essa firmeza que você teve, né? Mesmo que foi um processo, mas foi um processo importante, você conquistou a barreira, quebrou a barreira ali. Então, eu queria que você falasse um pouco para as mulheres que querem seguir uma carreira que tem uma predominância masculina, por exemplo. Tá. Dá um chega nelas, assim. Venham que dá certo. Vamos lá. Então, primeiro, aprendam a língua. Seja francês, inglês. Aprendam a língua do país que vocês vão vir. E confie em vocês. Nós mulheres, infelizmente, vamos passar por certas situações que vão colocar à prova nosso domínio técnico, o que é que a gente está fazendo da vida, mas que nós sejamos firmes o suficiente para colocar as pessoas no lugar delas. Às vezes a gente precisa ser grossa, mas a gente precisa quebrar as barreiras para que a gente chegue e a gente almeje tudo que a gente quer. Então, se tiver medo, vai com medo mesmo. Se tiver receio, venha a si mesmo. E só venha. E aqui você vai ver se você gosta desse mundo, se você não gosta. E é tudo um processo de teste, de você ver o que você gosta e que não deixar, em hipótese alguma, que A ou B te impeça do sonho que você tem, porque vai achar você incapaz ou de outra coisa. Nós temos capacidades suficientes para que a gente consiga tudo. E eu acho que eu sou uma dessa prova, sabe? De pessoas quererem te colocar para baixo, mas que você sabe o seu poder. Então, é só seguir firme que dá certo. Obrigado, Por amiga. nada, Obrigada por hoje. Foi muito importante para mim a sua presença aqui. Muito obrigada. Foi um prazer. E valeu, galera, por mais um episódio do Eu Por Aqui Podcast. Não se esqueça, a gente está no Instagram, Eu Por Aqui Podcast. Sigam a gente, deixe seu like, deixe seu feedback. A gente está no YouTube também. Se inscrevam no nosso canal, Eu Por Aqui Podcast. Ativem o sino das notificações lá. Ativem, porque é importante para o YouTube falar com vocês, entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Deixem os comentários e a gente pode... O pessoal pode mandar alguma mensagem no LinkedIn, alguma coisa assim para ti. Eu deixo o teu arroba. Deixa o meu arroba. E aí, se vocês estão interessados, assim, vocês... Diga o arroba, diga seu arroba. M. Gabriela Abreu U. Olha ela aí. Então, se vocês precisarem, se vocês se identificaram com Gabi, manda mensagem, eu tenho certeza que ela vai te recepcionar, vai te ajudar. A gente tá aqui para isso. E se vocês precisarem de alguma coisa, entre em contato com a gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Deixe seu feedback e valeu. Muito obrigado.